A noite Bipo estava impregnada de um silêncio pesado, do tipo que faz a pele arrepiar. No meio de uma funerária com pouca luz, um caixão repousava no centro da sala. As velas tremeluziam contra as paredes, suas chamas fracas dançando como se estivessem zombando da vida que estava prestes a ser enterrada viva. Dentro daquele caixão estava Clara, uma jovem que carregava o filho de seu marido. Ela não estava morta. Ela estava respirando. Estava aterrorizada e presa. Suas mãos arranhavam desesperadamente a tampa de madeira, as unhas quebrando enquanto tentava sair. Seus gritos abafados por socorro eram engolidos pelas paredes à prova de som. Ninguém a ouviria. Ninguém deveria. A apenas alguns metros de distância estava seu marido, David. Sua expressão era fria, indiferente, como se aquilo fosse apenas mais uma transação de negócios. Ao seu lado estava Mônica, sua amante, sorrindo como se já tivesse vencido o prêmio. Os dois olhavam para o caixão como se fosse um problema que finalmente tivessem resolvido. Este é o único jeito, David sussurrou, sua voz baixa mas firme. Quando ela se for, tudo será nosso. Mônica se aproximou, sua mão deslizando pelo braço dele. Ela era fraca, David. Ela era apenas um fardo. Sem ela, podemos viver a vida que merecemos. Dentro do caixão, o corpo de Clara tremia enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. O bebê em sua barriga chutava, como se estivesse lutando pela própria sobrevivência. Ela tentou gritar, mas sua voz falhou, fraca demais para romper a madeira espessa acima dela. Ela podia ouvir passos fracos circulando, o som dos sapatos de seu marido batendo no chão polido. Ele estava se afastando. Ele a estava deixando ali para morrer. A traição a atingiu mais fundo do que as paredes do caixão poderiam. Este era o homem que ela amava, o homem a quem ela tinha dado tudo. Ela havia sacrificado sua juventude, seus sonhos, seu corpo pelo filho dele, e agora, por causa de outra mulher, ele havia escolhido enterrá-la viva. Seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. A escuridão começou a pressioná-la, sufocando seus pulmões a cada respiração superficial. Ela pensou no rosto de sua mãe, na vida que um dia sonhou, no quarto de bebê que estava preparando para seu filho. Nada disso importava agora. Ela ia morrer, sozinha, abandonada, sem ser amada. Mas o destino tem uma maneira cruel de distorcer até os momentos mais sombrios. Justo quando Clara sentiu sua força se esvair, quando pensou que seu último suspiro escaparia de seus lábios, algo mudou. O caixão rangeu. O ar vazou por uma pequena fenda. Um som fraco, quase impossível de acreditar, chegou aos seus ouvidos. Era o som de uma chave girando. Havia outra pessoa na sala. Alguém estava prestes a abrir o caixão. Mas era um salvador ou outro inimigo esperando para terminar o que David começou. Antes da noite da traição, antes do caixão e da escuridão sufocante, a vida de Clara parecia muito diferente. Ela tinha 27 anos, uma mulher quieta e trabalhadora que nunca pedia muito. Ela cresceu em um lar modesto, filha de uma professora e de um operário em Belo Horizonte. Desde cedo, ela aprendeu o valor do sacrifício. Sua mãe lhe ensinou paciência, seu pai lhe ensinou resiliência, e juntos eles formaram uma filha que carregava bondade no coração e força no espírito. Clara nunca sonhou com riqueza ou luxo. Tudo o que ela queria era amor, uma família própria e um marido que a amasse. Quando conheceu David, ela acreditou ter encontrado esse sonho. Ele era charmoso, ambicioso e dizia palavras que a faziam acreditar no para sempre. Contra os avisos cautelosos de seus pais, ela o escolheu. Ela pensou que estava entrando em um futuro cheio de segurança e devoção. No início, a vida de casada era simples, mas feliz.
Ela trabalhava como assistente de escritório, passando as noites cozinhando e esperando David voltar para casa. Ela sorria quando ele elogiava sua comida, corava quando ele a beijava na testa e acreditava em suas promessas quando ele dizia que estava trabalhando até tarde pelo futuro deles. Quando ela descobriu que estava grávida, sua alegria transbordou. Ela imaginava pequenos passos ecoando no corredor, histórias de ninar sussurradas no escuro e risadas enchendo o pequeno apartamento deles. Mas, lentamente, as rachaduras começaram a se formar. David se tornou distante. Seus olhos não brilhavam mais quando ele olhava para ela. Ele parou de perguntar sobre seu dia, parou de segurar sua mão em público, parou de notar a maneira como sua barriga crescia com o filho deles. As noites tardias no trabalho se tornaram desculpas. As ligações sussurradas no banheiro se tornaram segredos. Clara sentiu a mudança em seus ossos, mas ela se recusou a acreditar. Ela se convenceu de que ele estava simplesmente estressado, que quando o bebê chegasse, ele voltaria para ela, para eles. Ela suportou a solidão em silêncio. Ela sorria para os vizinhos que a parabenizavam pela gravidez, escondendo a dor em seu peito. Ela dobrava as roupinhas do bebê tarde da noite, suas lágrimas escorrendo sobre o tecido minúsculo. Cada chute dentro de sua barriga a lembrava que ela tinha que permanecer forte, não por si mesma, mas pela criança que dependia dela. Ainda assim, a dúvida a corroía. Ela notou o perfume em sua camisa que não era o dela. Ela sentiu o leve traço de vinho em seus lábios quando ele afirmava que estava fazendo hora extra. Uma noite, quando ele se virou na cama, ela colocou a mão em sua barriga e sussurrou para seu bebê, ainda não nascido. Está tudo bem, mesmo que ninguém mais fique. Eu nunca vou te deixar. Suas palavras eram uma promessa que ela pretendia cumprir. No entanto, o destino já havia começado seu jogo cruel. O amor ao qual ela se apegava era uma máscara, e por trás dela havia uma traição mais sombria do que ela poderia imaginar. E logo Clara descobriria que o homem em quem ela confiava sua vida estava se preparando para tirá-la. O mundo de Clara, antes da tragédia, era pintado em 2 tons contrastantes. A pequena vida comum que ela construiu com suas próprias mãos e a vida brilhante e grandiosa que David constantemente perseguia. O apartamento deles era modesto, aninhado em um bairro tranquilo em Belo Horizonte, onde as crianças brincavam nas calçadas e os vizinhos se cumprimentavam com sorrisos calorosos. As paredes eram finas, a tinta desbotada, mas para Clara era o lar. Ela o decorou com cortinas feitas à mão, pequenas fotos de família e um berço que ela economizou meses para comprar. Cada canto carregava seu toque, seu esforço, seu sonho silencioso de construir um ninho aconchegante para sua família. No entanto, David raramente notava esses detalhes. Sua mente estava em outro lugar, absorvida pelo mundo corporativo, onde as aparências importavam mais do que a lealdade. Ele trabalhava em uma prestigiada empresa de investimentos em São Paulo, cercado por ternos caros, escritórios brilhantes e colegas que mediam o sucesso pelos carros que dirigiam e pelas férias que exibiam online. Sempre que David voltava para casa, sua pasta ainda cheirava a charuto e colônia importada, um forte contraste com o cheiro simples da sopa que Clara mantinha quente no fogão. Clara passava as manhãs caminhando até o mercado próximo, suas mãos embalando sua barriga crescente, enquanto ela cumprimentava os vendedores que lhe ofereciam vegetais frescos e palavras gentis. As mulheres do mercado sempre perguntavam: "Quantos meses agora, Clara?" Ela sorria suavemente e respondia: "Quase 7." Sua voz cheia de orgulho e antecipação. Ela se apegava a esses momentos porque eram os únicos lembretes de que a vida ainda podia ser gentil.
mesmo quando seu coração se sentia solitário. À noite, quando David não estava em casa, Clara se sentava ao lado do berço, passando os dedos pelas barras de madeira lisas. Ela imaginava segurar seu bebê ali, cantando canções de ninar que sua mãe um dia cantou para ela. Ela sonhava com a primeira risada do bebê, o primeiro passo, a primeira palavra. Mas sua alegria era sempre obscurecida pelo vazio da cadeira do outro lado da mesa, o silêncio de refeições comidas sozinha. O palco principal de sua história, no entanto, não era apenas aquele pequeno apartamento. Era também o mundo de David, o arranha-céu imponente onde ele trabalhava até tarde, os restaurantes luxuosos onde ele jantava sem ela, os lugares escondidos onde o perfume de Mônica pairava em sua pele. Clara nunca pisou nesses espaços glamourosos, mas a presença deles assombrava sua casa. Ela o sentia à distância, como se a vida que David queria o estivesse puxando para mais longe, deixando-a presa em uma bolha de sacrifício que ele não valorizava mais. O contraste se acentuava a cada dia que passava. O mundo de Clara era cheio de cobertores macios, canções de ninar e o cheiro de pão fresco. O mundo de David era cheio de ambição, tentação e traição à espera de se desenrolar. Dois mundos que um dia prometeram se fundir em uma família agora estavam em lados opostos, colidindo silenciosamente no fundo da frágil felicidade de Clara. E no meio de tudo, no espaço entre o amor dela e as mentiras dele, uma tempestade estava se formando silenciosamente. Uma que em breve despedaçaria o frágil lar que ela havia trabalhado tanto para proteger. Clara não tinha ideia de que seu pequeno e seguro apartamento estava prestes a se tornar a porta de entrada para seu pesadelo mais sombrio. David tinha 32 anos, polido por fora, mas oco por dentro. Para o mundo, ele era a imagem perfeita de um homem de sucesso, ternos elegantes, sorrisos confiantes e uma aura de ambição que fazia as pessoas confiarem nele muito rapidamente. Mas, a portas fechadas, David era consumido pela ganância, vaidade e uma fome incessante por mais. Mais riqueza, mais status, mais atenção. As alegrias simples da vida familiar, que um dia o faziam sorrir, não importavam mais. Ele queria uma vida que brilhasse, e se isso significasse destruir a mulher que um dia confiou tudo a ele, que assim fosse. No centro de sua queda estava Mônica. Ela tinha 29 anos, incrivelmente bonita, com olhos que podiam encantar e uma voz que escorria uma doçura calculada. Mas sua beleza escondia uma natureza venenosa. Mônica cresceu aprendendo a sobreviver usando as pessoas, dominando a arte da manipulação para subir cada vez mais alto. Quando conheceu David em um evento da empresa, ela viu não um homem, mas uma oportunidade. Ela leu suas fraquezas como os outros leem um livro. Seu ego, sua insatisfação, seu desejo por validação, e ela explorou cada uma delas. Mônica sabia exatamente o que David queria ouvir. Ela disse a ele que ele merecia algo melhor, que sua esposa Clara era simples, comum e indigna de ficar ao lado de um homem com seu potencial. Ela sussurrou sonhos de luxo, de liberdade, de uma vida glamourosa onde eles poderiam reinar juntos sem o fardo da responsabilidade. David, intoxicado por sua atenção, deixou as palavras dela penetrarem em seus ossos até que ele acreditasse nelas. Quanto mais tempo ele passava com Mônica, mais frio ele se tornava em relação a Clara. Ele não via mais a mulher gentil que havia sacrificado seus próprios sonhos para apoiá-lo. Em vez disso, ele via uma sombra, uma corrente que o impedia de ter a vida que Mônica prometia. Seu ressentimento cresceu, alimentado pelo encorajamento venenoso de Mônica, até se transformar em algo muito mais perigoso do que negligência. Juntos,
David e Mônica formaram uma aliança tóxica. Ela alimentava seu ego, ele lhe dava acesso à riqueza e ao estilo de vida que ela desejava, mas não era o suficiente para eles estarem juntos em segredo. Mônica queria que Clara se fosse completamente. Sua ambição era impiedosa. Ela não queria apenas o amor de David, ela queria o nome dele, a fortuna dele, a vida inteira dele. E David, cego pela luxúria e ganância, estava disposto a entregá-la. Os sussurros deles em cantos escuros se transformaram em planos. Suas reuniões noturnas se tornaram estratégias. Lentamente eles moldaram um esquema tão cruel que até o diabo poderia ter estremecido. Para se livrarem de Clara e de seu bebê, eles decidiram por um método tão chocante quanto definitivo. Não um divórcio, não abandono, morte. O que tornou a traição deles ainda mais arrepiante foi a facilidade com que a justificaram. Para eles, Clara era descartável, uma mulher mansa demais para revidar, ingênua demais para suspeitar do perigo que se aproximava dela. Aos olhos deles, ela já tinha ido embora, nada mais do que um obstáculo no caminho da fantasia brilhante deles. E a cada reunião secreta, a cada beijo roubado, eles apertavam o laço em volta da vida de Clara, até que restou apenas um plano aterrorizante. O veneno nas palavras de Mônica não atingiu David de uma só vez. Foi uma infecção lenta, rastejando por sua mente dia após dia, até que a voz dela se tornou mais alta do que sua própria consciência. No início, ele resistiu. O divórcio é uma opção, ele disse. Ele poderia simplesmente deixar Clara. Mas os olhos de Mônica se estreitaram, seus lábios se curvando naquele sorriso perigoso que ele temia e adorava. Divórcio, ela sussurrou, passando a mão pelo peito dele. Você sabe o que isso custaria? Metade de seus bens, sua reputação, a simpatia que ela ganhará como uma vítima grávida. Não, David. O divórcio a torna mais forte. Não podemos dar isso a ela. David franziu a testa, o peso das palavras dela oprimindo-o. Mônica se inclinou mais perto, sua voz baixando para um murmúrio venenoso. Você precisa pensar mais alto. Você precisa pensar em algo definitivo. Se ela se for, realmente se for, ninguém vai questionar você. Ninguém vai saber. E tudo, sua liberdade, sua riqueza, sua vida comigo, finalmente pertencerá a nós. Foi a primeira vez que a palavra morte se instalou entre eles, e David estremeceu. Ele não era um assassino, ele dizia a si mesmo, mas o domínio de Mônica sobre sua fraqueza era implacável. Ela pintava Clara não como uma esposa, não como uma futura mãe, mas como um fardo que o prendia à mediocridade. Ela vai te arruinar, David, Mônica sussurrou uma noite. Se você a deixar viver, ela vai arrastá-lo para baixo até que você seja nada. É isso que você quer? As palavras dela ecoaram como uma maldição. Logo, David começou a ver Clara não como sua parceira, mas como sua inimiga. Cada vez que ela sorria suavemente para ele, cada vez que ela falava sobre o bebê deles, isso apenas aprofundava seu ressentimento. Mônica era o fogo em suas veias, empurrando-o para frente, instigando-o a fazer o impensável. E então veio o plano dela, tão distorcido que parecia quase impossível. Mônica sugeriu que eles encenassem a morte de Clara como se fosse o destino em si. Não um assassinato à vista, não um acidente fácil demais de questionar, mas algo teatral, inesquecível e irreversível. Um caixão, ela disse uma noite, seus olhos brilhando sob as luzes do restaurante. Imagine, ela está lá dentro, ninguém suspeita de nada. As pessoas vão acreditar que ela faleceu de repente. Um coração fraco, estresse da gravidez. É algo crível. Quando alguém perceber a verdade, será tarde demais.
Ela terá ido embora e seremos livres. David se recostou em choque, seu copo de vinho tremendo em sua mão. A imagem era grotesca, impensável. E, no entanto, quanto mais ele a imaginava, mais ela se transformava em algo que fazia sentido. Nenhuma investigação confusa, nenhuma suspeita. Apenas um fim silencioso e sufocante que deixaria ele e Mônica intocados. Mônica pressionou a mão sobre a dele e sussurrou: "Você não está matando-a. Você está salvando a si mesmo." Foi o último prego no caixão de Clara, planejado não pelo destino, mas pelas duas pessoas em quem ela menos confiava. O esquema foi colocado em movimento. Tudo o que eles precisavam era da noite certa, do lugar certo e da desculpa certa para atrair Clara para sua própria sepultura. E enquanto Clara se preparava para a maternidade, eles preparavam seu funeral. Escuridão. Essa foi a primeira coisa que Clara sentiu quando seus olhos se abriram. Não a escuridão suave da noite, mas um preto esmagador e sufocante que a pressionava de todos os lados. Ela tentou se sentar, mas sua testa bateu em algo duro e inflexível. O pânico disparou por suas veias. Suas mãos se esticaram para cima e encontraram madeira, lisa, fria e terrivelmente próxima. Ela estava em uma caixa. A princípio, sua mente se recusou a aceitar. Talvez fosse um pesadelo, algum sonho distorcido nascido do esgotamento. Mas o ar viciado que arranhava seus pulmões, a quietude avassaladora, o cheiro de madeira envernizada, era real. Ela estava presa dentro de um caixão. Seu coração batia tão violentamente que doía. Ela pressionou as palmas das mãos contra a tampa, empurrando com toda a força que podia. Nada se moveu. Ela gritou, sua voz rouca, abafada pela madeira que a cercava. Ninguém respondeu. O som de seu próprio desespero ricocheteou nela, engolido pelo silêncio. O suor escorria pelo seu rosto enquanto ela arranhava a tampa, suas unhas estilhaçando, sangue borrando a superfície lisa. Ela podia sentir o bebê dentro dela chutando, reagindo ao seu terror. As lágrimas ardiam em seus olhos. "Por favor", ela soluçou na escuridão, sua voz falhando. "Alguém me ajude. Meu bebê. Por favor." Mas não havia ninguém. Apenas seus próprios gritos ecoando de volta. Um lembrete cruel de sua impotência. À medida que os minutos se arrastavam em uma eternidade, sua respiração se tornava superficial. Cada suspiro parecia fogo rasgando seus pulmões. O caixão parecia encolher, pressionando-a cada vez mais, espremendo a vida de dentro dela. Ela pensou em sua mãe, no quarto de bebê que ela havia preparado, no futuro que um dia pareceu tão brilhante. Era assim que terminaria? Enterrada viva, abandonada, com seu filho nunca tendo a chance de ver o mundo? Sua mente girou entre o terror e a negação. Como David pôde fazer isso com ela? O homem que ela amava, o pai de seu filho, aquele em quem ela confiou cada parte de si mesma. Como ele pôde deixá-la aqui para morrer? Ela queria odiá-lo, mas seu coração estava quebrado demais, até mesmo para o ódio. Tudo o que ela podia sentir era a dor crua da traição. Seu corpo se tornou mais fraco, seus membros pesados, seu peito queimando por ar. O silêncio ao seu redor era absoluto, esmagando seu espírito tanto quanto seu corpo. Por um momento ela fechou os olhos e deixou a escuridão a tomar, sussurrando um adeus silencioso ao seu bebê. Então, um rangido. Seus olhos se abriram bruscamente, uma leve mudança. Uma fenda de ar beijou sua bochecha. Era pequena, quase imperceptível, mas estava lá. A tampa se moveu. Alguém estava do outro lado. A esperança surgiu em suas veias, colidindo violentamente com o medo. Era o resgate, ou era David, voltando para se certificar de que ela nunca escaparia.
Ela pressionou suas mãos trêmulas para cima, sussurrando com a última de suas forças. Por favor, me salve. E quando a tampa começou a se levantar, o destino de Clara ficou em jogo, preso entre a salvação e o golpe final da traição. A tampa gemeu enquanto se movia, e por um segundo aterrorizante, Clara pensou que sua mente estava pregando peças nela. Ela piscou através do borrão de lágrimas, seu peito arfando com respirações superficiais e desesperadas. Então, um fluxo de ar frio roçou seu rosto. Era real. O caixão estava abrindo. A luz feriu seus olhos, fraca, mas o suficiente para fazê-la semicerrar os olhos depois da escuridão sufocante. Uma sombra pairava sobre ela, o contorno de um homem. Suas mãos seguravam a tampa de madeira, puxando-a com esforço. Clara recuou, aterrorizada de que pudesse ser David, voltando para vê-la morrer. Mas então ela ouviu uma voz, profunda, urgente, tremendo com algo que soava como medo e pena. Fique quieta, eu te peguei. Seu corpo ficou mole de choque. Não era David. Essa voz não carregava crueldade, nem frieza. Mãos a alcançaram, fortes, mas cuidadosas, deslizando sob seus braços trêmulos para levantá-la. O corpo fraco de Clara desabou contra o peito dele, seus soluços abafados pela camisa do estranho. O cheiro de colônia misturado com suor encheu seus sentidos, e pela primeira vez naquela noite, ela sentiu um lampejo de segurança. O homem a carregou rapidamente por um corredor dos fundos da funerária, para longe da sala da morte, que quase se tornou sua sepultura. Clara lutou para encontrar sua voz. Quem é você? Ela sussurrou, seus lábios tremendo. Ele olhou para ela, sua mandíbula cerrada. Isso não importa agora. O que importa é que você está viva. Não podemos ficar aqui. Sua mente girou. Viva. A palavra ecoou dentro dela como um milagre frágil. Ela estava a momentos de sufocar, a momentos de perder não apenas sua vida, mas seu bebê. No entanto, aqui estava ela, nos braços de um estranho que havia aparecido do nada. Cada passo que ele dava ecoava no corredor vazio. Um lembrete assustador do perigo que ainda espreitava. E se David descobrisse que ela havia desaparecido? E se Mônica percebesse que o plano deles havia falhado? O medo agarrou o coração de Clara, mesmo quando o alívio a percorria. Finalmente, eles chegaram à saída dos fundos. O ar frio da noite atingiu seu rosto, chocando seus pulmões de volta à vida. Ela ofegou, agarrando sua barriga enquanto seu bebê se agitava lá dentro. O homem a colocou gentilmente contra uma parede, seus olhos examinando as sombras ao redor deles. Você precisa ir para longe daqui, ele disse com firmeza. Eles não vão parar até que você esteja fora do alcance deles. A voz de Clara falhou ao perguntar. Por quê? Por que você me ajudaria? Quem te enviou? O homem hesitou, seu olhar escurecendo. Por um momento pareceu que ele carregava segredos pesados demais para revelar. Então ele simplesmente disse: vamos apenas dizer que eu não poderia assistir uma mulher inocente e seu filho serem enterrados vivos. O coração de Clara disparou. As perguntas rodopiavam em sua mente, mas o esgotamento a dominou. Ela se apoiou na parede, as lágrimas escorrendo livremente. Ela estava viva, mas por pouco. E embora este misterioso Salvador a tivesse salvo esta noite, ela sabia que o pesadelo estava longe de terminar. Porque em algum lugar por perto, David e Mônica ainda acreditavam que seu plano havia tido sucesso. E logo eles aprenderiam que seu maior erro foi deixar Clara viva. O vento da noite levou Clara para longe do caixão, mas não podia libertá-la do peso esmagador dentro de seu peito. Seu salvador a deixou aos cuidados de uma enfermeira discreta em uma pequena clínica longe da cidade. Por horas, ela ficou entre a consciência e a inconsciência,
seu corpo fraco, sua mente emaranhada em fragmentos de horror. Quando ela finalmente abriu os olhos, o quarto estava quieto, exceto pelo tic-tac de um velho relógio. O cheiro fraco de desinfetante encheu seu nariz. Uma enfermeira pairava ao lado de sua cama, o rosto marcado de preocupação. Clara tentou se sentar, mas uma dor aguda a cortou em seu estômago. Ela ofegou, agarrando a barriga instintivamente. A enfermeira colocou uma mão gentil em seu ombro. Não se mova muito rápido, você passou por um choque terrível. A voz de Clara falhou quando as palavras saíram. Meu bebê? Meu bebê está bem? O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito. Os olhos da enfermeira baixaram e seus lábios se apertaram em uma linha fina. O coração de Clara caiu. Não, Clara sussurrou, sua voz mal audível. Não, por favor, não diga isso. A voz da enfermeira era suave, tremendo de simpatia. Sinto muito o trauma, a falta de oxigênio. O bebê não conseguiu sobreviver. O mundo se despedaçou. Um som rasgou a garganta de Clara, meio grito, meio soluço. Ao desabar de volta na cama, seus braços se enrolaram em torno de seu estômago, como se estivesse tentando se agarrar à vida que já havia escapado. Ela tremia violentamente, suas lágrimas encharcando os lençóis finos do hospital. Seu bebê, o pequeno batimento cardíaco que ela havia amado, os pequenos chutes que a mantiveram em sua companhia nas noites mais solitárias, o futuro ao qual ela se apegava quando o amor de David começou a desaparecer. Ele tinha ido embora. Tudo tinha ido embora. Ela chorou até que sua voz falhou, até que seu corpo tremia de exaustão. A enfermeira ficou ao lado dela, oferecendo lenços, água, conforto, mas nada podia preencher o vazio que havia se aberto dentro dela. No borrão da dor, a mente de Clara revivia o pesadelo. Os olhos frios de David, o sorriso de Mônica, um caixão sufocante, os últimos chutes desesperados do bebê dentro de seu ventre. A verdade a atingiu como um raio. Eles não apenas tentaram matá-la, eles mataram seu filho. Sua dor se transformou em algo mais sombrio. Raiva, ódio, um fogo ardente que atravessou seu peito e secou suas lágrimas. David tinha tirado tudo dela, sua confiança, sua segurança, seu amor e agora seu filho. Mônica tinha sorrido enquanto conspirava sua morte, arrancando o próprio futuro para o qual ela vivia. Deitada naquela cama de hospital, Clara sentiu-se partir em duas. A velha Clara, a mulher quieta e paciente que suportava em silêncio, morreu com seu bebê naquela noite. O que ressurgiu das cinzas foi alguém novo, alguém mais duro, alguém que nunca mais permitiria que fosse impotente. E enquanto suas lágrimas secavam em seu travesseiro, Clara fez um voto silencioso. David e Mônica iriam pagar, não importasse quanto tempo levasse. Os dias após a clínica pareciam uma caminhada por um cemitério de sonhos quebrados. Clara vagava pelas ruas sem destino, seu corpo fraco, seu espírito fraturado. O mundo ao seu redor continuava como se nada tivesse mudado. Crianças riam em parquinhos, casais passeavam de mãos dadas. Mas para Clara, tudo parecia cinza, oco, sem sentido. Ela apertou seu casaco em torno de seu corpo magro, embora o frio que ela sentia não viesse do ar de outono, mas do vazio dentro dela. Ela não tinha um filho para segurar, nem um marido para se apoiar, nem um futuro que fizesse sentido. Tudo o que ela carregava era uma dor pesada o suficiente para esmagar sua alma. Com passos trêmulos, ela finalmente decidiu voltar ao único lugar que pensou que ainda poderia lhe oferecer abrigo: a casa da família de David. Talvez os pais dele, seus sogros, tivessem pena dela. Eles sempre sorriram para ela educadamente,
Sempre falaram gentilmente o suficiente, embora nunca com calor. Mas ela disse a si mesma que, com certeza, depois de tudo, eles abririam suas portas. Ela era a esposa do filho deles. Ela tinha acabado de perder o neto deles. Certamente eles não a rejeitariam. Ela chegou à grande casa, seus portões altos brilhando sob o sol da tarde. Respirando fundo, ela tocou a campainha. Momentos depois, a porta pesada se abriu e a mãe de David estava lá, com os braços cruzados, os olhos frios. Clara, a mulher disse sem rodeios, sem sequer fingir surpresa. Você deveria estar morta. As palavras cortaram Clara como uma faca. Ela cambaleou, seus lábios tremendo. Por favor, ela sussurrou, sua voz falhando. Eu não tenho para onde ir. Eu perdi o bebê. Eu só preciso de um lugar para ficar. Mas o rosto da mãe de David endureceu ainda mais. Você traz vergonha consigo. Você acha que eu não sei o que aconteceu? Você acha que queremos o escândalo de sua tragédia lamentável manchando este nome? Meu filho já superou. Você também deveria. Os olhos de Clara se arregalaram em descrença. Superou? Ele tentou me matar. Ele e Mônica. Chega! A mulher disparou, sua voz como um chicote. O que quer que tenha acontecido entre você e David não é da nossa conta. Você nunca foi verdadeiramente uma de nós. Agora vá embora antes que eu chame a segurança. A porta se fechou na cara dela. Clara ficou paralisada, seu corpo tremendo, suas lágrimas escorrendo incontrolavelmente. A rejeição a atingiu mais fundo do que qualquer tampa de caixão, mais fundo do que qualquer traição. Ela não foi apenas abandonada por David. Ela foi apagada pela própria família a qual pensou ter se juntado. Seus joelhos cederam e ela desabou nas frias escadas de pedra, soluçando em suas mãos. Pessoas que passavam olhavam para ela, algumas com pena, outras com indiferença. Mas ninguém parou. Ninguém estendeu a mão. Ela era invisível para o mundo, descartada como lixo. Por horas ela ficou ali sentada, entorpecida, suas lágrimas finalmente secando em um vazio silencioso. Quando ela finalmente se levantou, o sol havia se posto e os postes de luz piscaram. Ela se virou da casa que um dia simbolizou segurança e andou na escuridão, completamente sozinha. Mas no fundo daquela solidão, uma semente de algo novo começou a se agitar, a raiva esperando para surgir. O corpo de Clara se movia pela cidade como uma sombra. Ela vagava sem direção clara. As solas de seus sapatos gastas de dias de caminhada sem rumo. Ela não tinha comido direito no que parecia uma eternidade. Suas bochechas estavam pálidas, seus olhos inchados de lágrimas intermináveis. Ela não carregava nada além de uma pequena bolsa e o peso insuportável da traição. Naquela noite, a chuva começou a cair, fria e implacável, encharcando seu casaco em minutos. Ela se encontrou perto de um movimentado distrito de negócios, onde as torres de vidro tocavam as nuvens. Homens e mulheres de terno passavam apressados, seus guarda-chuvas os protegendo da tempestade. Clara não tinha guarda-chuva. Ela se pressionou contra uma parede, tremendo, sentindo-se mais invisível do que nunca. Seus joelhos finalmente cederam. Ela afundou no pavimento, encolhendo-se enquanto as gotas de chuva batiam em seu rosto. Por um momento, ela quase desejou que a tempestade a levasse completamente. Foi então que um carro preto parou ao lado dela. A porta se abriu e um homem alto saiu. Sua presença era imponente, mesmo no caos da chuva. Ele vestia um terno escuro, embora gotas de água se prendessem aos seus ombros. Seus olhos agudos examinaram a figura lamentável no chão. Clara. Senhorita, sua voz era profunda, firme,
com uma autoridade cuidadosa. Você está bem? Clara tentou responder, mas sua garganta estava seca demais, seus lábios tremendo. Ela conseguiu apenas um sussurro. Por favor, não me deixe aqui. Sem hesitar, o homem se abaixou, deslizando o braço sob seu corpo frágil e levantando-a como se ela não pesasse nada. Ela sentiu o calor do abraço dele contra a chuva fria e, pela primeira vez em semanas, ela não se sentiu completamente abandonada. Ele a levou para dentro do carro. O interior cheirava a couro e uma leve colônia, quente em comparação com a tempestade lá fora. O motorista olhou para trás, mas não disse nada, como se estivesse acostumado com as decisões inesperadas de seu empregador. O homem pegou um cobertor do banco e a envolveu. Qual é o seu nome? Ele perguntou suavemente. Clara, ela murmurou, seus olhos evitando os dele. Ele a estudou por um momento, notando as contusões de exaustão em seu rosto, o desespero em seus olhos. Algo nela o impressionou, não apenas seu estado frágil, mas a força silenciosa enterrada sob sua fragilidade. Meu nome é Lucas, ele finalmente disse. Estou levando você para um lugar seguro. Lucas. Ela já tinha ouvido esse nome antes. Um CEO conhecido na cidade por sua riqueza, seu poder, sua reputação impiedosa nos negócios. No entanto, naquele momento, ele não parecia impiedoso. Ele parecia humano. A preocupação cintilou em seus olhos, um tipo de empatia que ela não via em ninguém há tanto tempo. Clara se recostou no banco apertando o cobertor. Pela primeira vez desde o caixão, ela sentiu um pouco de segurança. Ainda assim, a dúvida persistia em seu peito. Por que um homem poderoso como ele se preocuparia com alguém como ela? Mas o destino tinha seus caminhos. Este encontro não foi um acidente, porque Lucas também carregava cicatrizes de traição, e logo Clara descobriria que ele era o aliado que ela nunca soube que precisava. O calor do carro e o zumbido constante do motor deram a Clara uma estranha sensação de calma. Envolvida no cobertor, ela olhou de lado para Lucas. Ele estava sentado ereto, seu olhar fixo na janela borrada pela chuva. Havia algo nele, força, disciplina, mas também uma tristeza em seus olhos que espelhava a dela. Após um longo silêncio, Lucas falou, sua voz baixa. Você não precisa me contar o que aconteceu com você, ainda não. Mas eu quero que você saiba que entendo mais do que você pensa. Clara franziu a testa levemente, sem ter certeza do que ele queria dizer. Lucas se recostou, sua mandíbula se apertando como se estivesse puxando memórias de um lugar que raramente se permitia visitar. 5 anos atrás, ele começou, eu pensei que tinha tudo. Uma esposa que sorria para mim todas as manhãs, uma empresa que eu havia construído com minhas próprias mãos, um futuro que parecia intocável. Ele fez uma pausa, suas mãos se unindo. Mas o que eu não vi foi a traição crescendo bem debaixo do meu teto. Clara prendeu a respiração. A palavra traição parecia uma adaga, pois era a mesma ferida que ainda sangrava dentro dela. Lucas continuou, seus olhos escuros. Minha esposa. Ela não estava satisfeita com a lealdade. Ela encontrou conforto em outro homem, meu parceiro de negócios, alguém em quem eu confiava como um irmão. Juntos, eles conspiraram contra mim. Enquanto ela esquentava a cama dele, ele roubava da minha empresa, quase a levando à ruína. Os olhos de Clara se arregalaram. A história era muito próxima, muito crua. Lucas não apenas conhecia a traição, ele a tinha vivido. Quando eu descobri, ele disse, sua voz ficando mais fria, eu não apenas perdi minha esposa, eu perdi metade dos meus funcionários, metade da minha reputação, quase tudo pelo que trabalhei. Mas a pior parte não foi o dinheiro ou o escândalo. Foi o olhar nos olhos dela quando eu a confrontei. Nenhuma culpa, nenhuma vergonha, apenas desdém.
como se eu fosse o tolo por ter acreditado nela. O peso das palavras dele pairou pesado no carro. Clara sentiu o peito apertar, suas próprias memórias piscando. A frieza de David, o sorriso de Mônica, o caixão. As histórias deles eram diferentes, mas a ferida era a mesma. O amor transformado em veneno. Lucas se virou para ela então, seus olhos encontrando os dela. Você vê, Clara, a traição não te quebra apenas uma vez. Ela te segue dia após dia até que você decida revidar. Esse é o único jeito de silenciá-la. Por um momento, Clara não conseguiu falar. Ela queria chorar, não apenas por si mesma, mas por ele. Este homem poderoso, temido em salas de reuniões, tinha conhecido a mesma impotência, a mesma faca nas costas. E, no entanto, aqui estava ele, ainda de pé. Uma faísca cintilou dentro de seu peito. Se ele pôde sobreviver, talvez, apenas talvez, ela também pudesse. A voz de Lucas suavizou. Eu ainda não sei sua história, mas posso vê-la em seus olhos. Alguém tentou destruí-la, mas você ainda está aqui. E enquanto você estiver respirando, você não está acabada. As lágrimas de Clara escorreram silenciosamente por suas bochechas. Ela tinha pensado que estava completamente sozinha em seu sofrimento. Mas agora, sentada ao lado de Lucas, ela sentiu algo que não sentia há semanas. Compreensão. E naquela dor compartilhada, a fundação de uma aliança inesperada nasceu. As semanas seguintes se tornaram um borrão de cura tranquila. Lucas havia levado Clara para uma de suas propriedades privadas, uma casa isolada nos arredores da cidade, longe das torres brilhantes onde David e Mônica exibiam sua felicidade roubada. O lugar era tranquilo, cercado por árvores altas e céus abertos, um santuário que ela nunca esperou encontrar. No início, Clara resistiu ao conforto. Ela ainda estava quebrada, ainda assombrada pelo caixão, pela perda de seu filho, pela rejeição da família de David. As noites eram as mais difíceis. Ela acordava encharcada de suor, as mãos agarrando o estômago, seus ouvidos zumbindo com gritos fantasmas que nunca viriam. Cada vez, Lucas estava lá. Ele nunca fazia perguntas, nunca a pressionava para falar antes que ela estivesse pronta. Em vez disso, ele se sentava por perto, em silêncio. Sua presença firme, um lembrete de que ela não estava mais sozinha. Uma manhã, enquanto a luz do sol filtrava pelas cortinas, Lucas colocou uma xícara de chá na frente dela. Sua voz era calma, mas firme. Você não pode viver nas sombras para sempre, Clara. Você passou pelo inferno, mas ainda está aqui. Isso significa alguma coisa. Você sobreviveu por uma razão. Clara olhou para ele, seus olhos cansados. Uma razão? Eu perdi tudo. Meu filho, meu casamento, meu lugar neste mundo. Que razão poderia haver? Lucas se inclinou mais perto, seu olhar inabalável. A razão é simples. Você ainda não está acabada. As pessoas que tentaram enterrá-la pensam que venceram, mas você está viva. Isso a torna perigosa para eles. A única questão é: você vai continuar quebrada ou vai se levantar? Suas palavras atingiram algo profundo dentro dela. Por semanas ela se viu apenas como uma vítima, uma mulher descartada e esquecida. Mas o fogo da raiva que ela sentiu no hospital retornou. Fraco, mas real. Ela cerrou as mãos, sentindo o peso do desafio dele. A partir daquele dia, Lucas começou a guiá-la. Ele não foi gentil da maneira que se poderia esperar. Ele a empurrou, a desafiou, exigiu uma força que ela não achava que tinha. Ele a fez ler livros sobre negócios, sobre liderança, sobre resiliência. Ele a levou aos escritórios de sua empresa, a princípio discretamente, deixando-a observar reuniões das sombras. Lentamente, ela começou a entender o mundo que David sempre escondeu dela, o mundo do poder,
da negociação e da estratégia. Lucas também trabalhou em sua confiança. Ele a fez encontrar-se com estilistas, não para transformá-la em alguém falso, mas para lembrá-la da mulher que ela poderia ser. Quando ela ficou diante do espelho em roupas elegantes pela primeira vez, Clara mal se reconheceu. A esposa tímida que um dia cozinhava jantares sozinha tinha ido embora. Em seu lugar, estava uma mulher com olhos afiados e uma força silenciosa. Cada passo foi doloroso, cada lição pesada. Mas a cada dia que passava, Clara sentia seus pedaços quebrados começando a se realinhar. Ela não estava mais apenas sobrevivendo, ela estava se preparando. E enquanto Lucas observava sua transformação, ele sabia que o dia chegaria em que Clara não se esconderia mais. Ela confrontaria David e Mônica cara a cara. Enquanto Clara se reconstruía silenciosamente sob a vigilância de Lucas, David e Mônica viviam como se já tivessem vencido. Para eles, Clara era nada mais do que uma sombra do passado, enterrada em silêncio, apagada de seu futuro. O mundo deles brilhava com brindes de champanhe, compras extravagantes e promessas sussurradas de uma vida sem limites. Mônica havia se mudado para a cobertura de David, suas roupas espalhadas pelo closet onde os pertences de Clara um dia estiveram. Ela desfilava em vestidos de seda, diamantes brilhando em sua garganta, sua risada ecoando contra as paredes de mármore. Cada canto da casa que Clara um dia sonhou em compartilhar com seu marido agora cheirava ao perfume de Mônica. David cedia a todos os seus caprichos, jantares luxuosos nos restaurantes mais exclusivos da cidade, férias no exterior onde as câmeras não podiam segui-los. Ele se gabava de sua liberdade, de como sua vida parecia leve agora que o fardo havia ido embora. Ele nunca mencionou o nome de Clara, nem uma vez, como se, ao apagar sua existência de seus lábios, ele pudesse apagá-la da memória. Numa noite, enquanto jantavam em um terraço sob o brilho das luzes da cidade, Mônica se inclinou sobre a mesa, seus lábios vermelhos se curvando em um sorriso satisfeito. Acabou, David. Ela se foi. Nós nunca mais precisamos olhar para trás. David levantou seu copo, sua expressão presunçosa. Para nós, ele disse, para a vida que merecemos. Eles bateram os copos, brindando a sua crueldade. Mas por trás dos olhos brilhantes de Mônica havia mais do que satisfação. Ela queria controle. Ela queria mais do que a afeição de David. Ela queria o império dele. Lentamente, ela começou a se entrelaçar mais profundamente em seus negócios, oferecendo sugestões, sussurrando estratégias. Ele confundiu sua ambição com devoção, nunca percebendo que ela o via como um trampolim, assim como um dia ela viu Clara como um obstáculo. Ao mesmo tempo, a fofoca se espalhou silenciosamente em seus círculos sociais, sussurros sobre a trágica morte de Clara, embora nenhum detalhe oficial tenha sido tornado público. Alguns questionaram o desaparecimento repentino, mas David o ignorou com charme, contando meias-verdades sobre doença, sobre complicações na gravidez. Suas mentiras escorriam facilmente de sua língua, convincentes o suficiente para silenciar a curiosidade. Mônica desempenhou o papel de luto perfeitamente quando necessário, enxugando os olhos nos momentos certos, pintando-se como a parceira de apoio que ajudou David a superar a perda. Juntos, eles construíram uma ilusão tão convincente que até seus conhecidos mais próximos acreditaram. A crueldade deles estava escondida sob o luxo, seu crime vestido de ouro. Eles caminhavam de mãos dadas pelas ruas, sorriam para fotos e aceitavam parabéns por seu novo capítulo. Mas, sob o triunfo deles, as rachaduras já estavam se formando. A fome de Mônica por mais se tornou insaciável, e a arrogância de David
os cegou para o perigo de confiar nela completamente. Eles acreditavam que haviam destruído Clara. Eles acreditavam que ela não era nada mais do que um fantasma que eles haviam enterrado. O que eles não sabiam era que os fantasmas às vezes retornam, não para assombrar, mas para destruir. E enquanto David e Mônica celebravam sua falsa vitória, Clara se preparava para voltar ao mundo deles, mais forte do que nunca, pronta para transformar a ilusão deles em cinzas. A noite do retorno de Clara não foi escolhida por acaso. Lucas a preparou por semanas, guiando-a por lições de compostura, de negócios, na arte de dominar uma sala sem dizer uma palavra. Ela havia se livrado da mulher tímida que um dia chorava sozinha em um apartamento vazio. Agora, cada passo que ela dava carregava um propósito. A ocasião era um grande evento de caridade, um dos mais prestigiados da cidade, uma reunião de CEOs, investidores e socialites. Era também um evento que David iria comparecer, exibindo Mônica em seu braço como o troféu que ele acreditava que ela era. O palco perfeito para o reaparecimento de Clara. Ela chegou em um elegante carro preto, do tipo que anuncia poder antes mesmo da porta se abrir. Quando ela saiu, a multidão se virou. Longe estava a mulher frágil com olhos inchados e mãos trêmulas. Em seu lugar estava uma visão de força. Clara usava um vestido longo de um azul meia-noite. Sua elegância discreta, mas imponente. Seu cabelo caía em ondas, sua maquiagem destacando maçãs do rosto afiadas e olhos que agora carregavam aço em vez de tristeza. Por um momento, a multidão não a reconheceu. Então, os sussurros se espalharam como fogo. Essa é a Clara? Eu pensei que ela estava morta. Impossível. Ela parece diferente. Câmeras clicavam. Flashes iluminavam a noite, e cada sussurro apenas alimentava seu poder silencioso. Dentro do salão de festas, lustres brilhavam sobre mesas vestidas de ouro. David ria alto em um canto, Mônica se agarrando ao seu braço em um vestido que brilhava com lantejoulas. Eles se aqueciam na atenção, alheios à tempestade que estava prestes a atingi-los. Então a música mudou quando Clara entrou. Cabeças se viraram. Conversas pararam. Até mesmo os garçons carregando champanhe diminuíram a velocidade para olhar. Ela caminhou com graça firme, cada passo ecoando mais alto do que a orquestra. David congelou quando a viu, a cor escoando de seu rosto, seu sorriso presunçoso desabando em choque. Os olhos de Mônica se arregalaram, sua mão se apertando no braço de David como um torno. Pela primeira vez em suas vidas encantadas, eles pareciam presas. Clara não correu em direção a eles. Ela não precisou. Ela deixou o silêncio falar. Deixou o pânico deles os trair na frente de todos. Ela cumprimentou alguns convidados influentes no caminho, sua voz calma, seu sorriso suave, mas inabalável. Cada gesto lembrava David e Mônica que ela não era um fantasma. Ela era carne, sangue e mais forte do que nunca. Quando ela finalmente ficou de frente para eles, ela inclinou a cabeça ligeiramente, seus olhos fixos nos de David. Nenhuma palavra foi trocada, mas a mensagem era clara. Eu sobrevivi, e você deveria ter medo. Mônica forçou uma risada frágil, sussurrando algo no ouvido de David, mas seus olhos disparavam nervosamente pela sala. As mãos de David tremiam, sua fachada confiante rachando. Clara se virou com graça, deixando-os para se afogar em seu terror. Ela não precisava de uma cena, ainda não. Esta noite não era sobre vingança. Esta noite era sobre revelação. A cidade a viu viva, mais forte, radiante. A ilusão que David e Mônica haviam construído estava desmoronando em tempo real, e quando Clara desapareceu na multidão, David percebeu seu maior erro.
Ele não havia enterrado sua esposa. Ele havia despertado seu pior inimigo. O evento de gala havia terminado, mas David não conseguia se livrar da imagem de Clara entrando no salão de festas viva, brilhando e intocável. A noite toda ele sentiu olhos sobre ele, alguns curiosos, alguns desconfiados. Os sussurros o seguiam como sombras. A esposa dele não morreu? Como ela está aqui? O que está acontecendo? Seu império de mentiras havia rachado, e o pânico roía seu peito. Incapaz de suportar a tensão, ele se afastou de Mônica e correu para o corredor tranquilo atrás do salão de festas. Seus punhos cerrados, sua respiração ofegante. Foi então que ele ouviu o clique de saltos ecoando no silêncio. Lento, medido, proposital. Clara saiu das sombras. Por um momento, a respiração de David ficou presa em sua garganta. Ela parecia ainda mais aterrorizante de perto, não porque estivesse com raiva ou histérica, mas porque estava calma. Calma demais. Seus olhos não suplicavam mais por amor ou imploravam por respostas. Eles queimavam com aço silencioso, afiado o suficiente para cortá-lo sem uma única palavra. "Olá, David", ela disse suavemente, seu tom firme. "Surpreso em me ver?" Sua mandíbula se apertou. "Como você está aqui? Você estava..." Ele se interrompeu, percebendo que suas próprias palavras o traíam. "Morta." Clara terminou por ele, seus lábios se curvando em um sorriso fraco. Esse era o plano, não era? David se aproximou, abaixando a voz. "Você não sabe do que está falando. Você não deveria estar aqui. Você..." "Pare de mentir." Ela o interrompeu, sua voz firme. "Você e Mônica tentaram me enterrar viva. Você pensou que eu não sobreviveria. Mas eu sobrevivi. E agora eu quero que você me olhe nos olhos e me diga: valeu a pena? O amor dela valeu a pena para assassinar sua esposa e seu filho?" Suas palavras o atingiram como uma lâmina. O rosto de David se contorceu, dividido entre a raiva e o medo. Ele tentou se recompor, recuperar o charme que havia enganado tantos. "Clara, você está confusa. Você estava doente, delirando. Mônica e eu só queríamos o que era melhor." Ela riu amargamente, o som cortando o corredor. "Melhor para quem? Para você? Para ela? Enquanto eu sufocava em um caixão, você brindava a sua nova vida. Enquanto eu perdi nosso bebê, você dava a ela diamantes." A máscara de David rachou completamente. Seus olhos piscaram em pânico. "Se você disser algo disso publicamente, ninguém vai acreditar em você. É a sua palavra contra a minha." Clara se aproximou até ficar a centímetros dele. Ele podia ver o fogo em seus olhos, a força que ele pensou ter esmagado. "Você está errado. As pessoas vão acreditar em mim. E quando o fizerem, elas verão você pelo que você é. Um covarde, um mentiroso e um assassino." Pela primeira vez, David se sentiu impotente. A mulher que ele havia enterrado estava de pé diante dele, destemida, sua voz firme, sua presença inegável. Ele não podia mais intimidá-la. Ele não podia silenciá-la. Clara se inclinou, seu sussurro mais frio do que gelo. "Você tentou me enterrar, David, mas você esqueceu. Eu não sou terra, eu sou fogo, e eu estou vindo para pegar tudo o que você achou que roubou." David congelou, seu coração batendo com um medo que ele nunca havia conhecido, porque pela primeira vez ele percebeu que Clara não era mais sua vítima. Ela era sua vingança. Após o confronto, Clara sabia que palavras sozinhas nunca seriam suficientes. David era poderoso, tinha conexões e era habilidoso em distorcer a verdade. Se ela quisesse destruí-lo, e a Mônica, ela precisaria de mais do que raiva. Ela precisaria de provas, evidências sólidas e inegáveis que exporiam seus crimes e os deixariam sem ter para onde se esconder. Naquela noite, na segurança da propriedade de Lucas,
ela lhe contou tudo. Pela primeira vez, ela falou cada detalhe. O caixão, a sufocação, o bebê que ela perdeu, a rejeição da família de David. Sua voz falhou, mas sua determinação nunca vacilou. Lucas ouviu em silêncio, sua expressão escurecendo a cada palavra. Quando ela finalmente terminou, ele se inclinou para a frente, seu tom firme e resoluto. Então vamos coletar o que precisamos. A evidência é poder, e quando você a tiver, eles não poderão respirar sem que o mundo saiba o que eles fizeram. Com os recursos de Lucas, o plano começou. Ele designou uma equipe de investigadores discretos, pessoas leais apenas a ele, para investigar cada movimento de David e Mônica. Contas privadas, reuniões escondidas, registros financeiros, nada estava fora dos limites. As semanas se transformaram em um ritmo tenso de espera e descoberta. Clara acompanhava Lucas ao seu escritório, onde ela observava as evidências lentamente se acumularem como tijolos, construindo uma fortaleza. Fotografias secretas mostravam David e Mônica se encontrando em hotéis mal iluminados, muito antes da suposta morte de Clara. Transferências bancárias revelavam dinheiro que David havia desviado de sua empresa para contas escondidas, fundos usados para financiar o estilo de vida extravagante de Mônica. E então veio a peça mais condenatória, uma gravação de câmera de segurança da funerária, capturando a figura de David pairando sobre o caixão, sua mão pressionando a tampa. O estômago de Clara revirou quando ela viu, suas unhas cravando no braço da cadeira. Prova inegável de que ele havia tentado enterrá-la viva. Lucas colocou uma mão firme sobre a dela. Isso é o suficiente para arruiná-lo. Mas se você quiser, podemos coletar mais. Podemos expor não apenas o que ele fez com você, mas cada crime que ele já escondeu. Clara assentiu, seus olhos ardendo de determinação. Eu não quero apenas que ele seja arruinado, Lucas. Eu quero que o mundo o veja da mesma forma que eu o vi naquele caixão. Frio, sem coração e imperdoável. Então eles foram mais longe. A equipe de Lucas descobriu o papel de Mônica na conspiração. Mensagens de texto cheias de veneno. Sua própria caligrafia em notas que delineavam o plano para encenar a morte de Clara. Quanto mais Clara lia, mais ela percebia que Mônica não apenas manipulou David, mas se deliciou com cada detalhe de seu sofrimento. Uma noite, enquanto Clara segurava o grosso arquivo de evidências em suas mãos, ela sentiu uma estranha mistura de dor e poder. Essas páginas representavam seus pesadelos mais sombrios, mas também eram sua arma, seu escudo, sua voz. Lucas a estudou com respeito silencioso. Quando você estiver pronta, atacaremos. Mas saiba disso, Clara. Uma vez que soltarmos isso, não há como voltar atrás. Clara olhou para cima, sua voz firme. Ótimo. Eu não quero voltar atrás. Eu quero justiça. E com cada documento, cada foto, cada gravação, a vingança de Clara tomou forma. Não como um sonho, mas como uma tempestade que em breve cairia sobre David e Mônica. A noite do evento de gala chegou e o ar estava cheio de antecipação. Era o evento de caridade mais prestigioso da cidade, uma reunião onde cada figura poderosa, políticos, CEOs, socialites, desfilavam sua riqueza e influência. Câmeras piscavam na entrada, repórteres clamavam por entrevistas e sussurros de alianças flutuavam pelo grande salão. Clara estava se preparando para este momento há semanas. Com Lucas ao seu lado, ela saiu do carro e o mundo pareceu parar. Seu vestido cintilava sob as luzes, sua postura inabalável, seus olhos frios, mas radiantes. Ela parecia realeza intocável. E pela primeira vez em sua vida,
ela sentiu o poder de dominar uma sala, não por súplica, mas por posse. Lucas caminhou ao lado dela, sua mão descansando levemente em suas costas, uma demonstração silenciosa de apoio. A chegada deles causou ondas de choque na multidão. Sussurros irromperam instantaneamente. Aquela não é a Clara? Mas eu pensei que ela estivesse morta. O que ela está fazendo aqui com Lucas, de todas as pessoas? Do outro lado da sala, David quase deixou cair seu copo quando a viu. As unhas de Mônica se cravaram em seu braço, seu sorriso vacilando, enquanto o pânico cintilava em seu rosto. Eles não apenas haviam perdido o controle, eles haviam perdido sua ilusão cuidadosamente construída. O mestre de cerimônias deu as boas-vindas aos convidados, os lustres projetando uma luz dourada sobre o salão. A música aumentou, risadas ecoaram e as conversas zumbiam. Mas por baixo de tudo, a tensão se espessou como fumaça. Clara podia sentir os olhos de David queimando nela. Quase podia provar o medo dele. Quando chegou a hora dos discursos, Lucas foi convidado ao palco. Ele era um nome respeitado, admirado por sua riqueza e filantropia. Então, ninguém questionou sua presença. Mas o que ninguém esperava era o que ele carregava consigo. A verdade envolta em ferro. Esta noite, Lucas começou, sua voz suave, mas imponente. Nós celebramos a generosidade e a honra. Mas a generosidade não significa nada se fecharmos os olhos para a injustiça. A multidão se silenciou. Suas palavras não eram o discurso bajulador de sempre. Ele gesticulou em direção a Clara, que agora estava sob os holofotes, calma e inabalável. Muitos de vocês conhecem esta mulher, ou melhor, pensam que a conhecem. Vocês ouviram rumores, mentiras, de que ela tinha morrido, mas a verdade é muito mais sombria. Gritos de surpresa ecoaram pela sala. Clara deu um passo à frente, seus saltos clicando no chão polido. Com uma mão firme, ela segurou o arquivo de evidências que a equipe de Lucas havia coletado. A tela atrás dele se iluminou com imagens, documentos, mensagens, cada um deles uma adaga de verdade. Fotografias de David e Mônica juntos, transferências bancárias, a filmagem condenatória da funerária. Cada revelação atingiu como um trovão, e a multidão explodiu em descrença, indignação e sussurros de traição. David avançou, seu rosto contorcido de desespero. Ela está mentindo. Isso é tudo fabricado. Mas suas palavras caíram por terra contra a enchente de evidências piscando na tela. O rosto de Mônica esvaziou de cor, sua máscara cuidadosamente construída estilhaçando na frente de todos. A voz de Clara finalmente cortou o caos, calma, afiada, implacável. Você tentou me enterrar. Você roubou meu filho. Você pensou que eu desapareceria. Mas esta noite, o mundo vê você pelo que você realmente é. E quando a sala explodiu, David percebeu que não havia caixão fundo o suficiente para enterrar a verdade que Clara havia desencadeado. O caos varreu o salão de festas como um incêndio. Os convidados se levantaram de seus assentos, vozes colidindo em descrença. Telefones foram sacados, gravando cada segundo da humilhação de David e Mônica. A tela atrás de Clara continuava a exibir evidências condenatórias, registros bancários, mensagens de texto, a filmagem assustadora de David pressionando a tampa do caixão. A verdade era inegável. O rosto de David ficou escarlate enquanto ele gritava acima do barulho. Isso é uma armação. Ela está mentindo. Ela está tentando me arruinar porque não aguentou o fim do nosso casamento. Mas ninguém acreditou nele. A evidência falava mais alto do que sua voz trêmula. Eu sabia que algo estava errado com ele, sussurrou outro convidado. Imagine enterrar sua própria esposa grávida. Ele é um monstro.
A máscara de elegância de Mônica se estilhaçou completamente. Ela agarrou o braço de David, sua voz aguda e frenética. Diga algo. Conserte isso. Mas David não tinha como consertar. As câmeras piscavam, capturando cada gaguejo, cada gota de suor. Ele parecia menor do que nunca, sua imagem cuidadosamente polida, se desintegrando na frente das mesmas pessoas, cuja aprovação ele desejava. Clara não recuou. Ela ficou no centro de tudo, sua presença inabalável, seu silêncio mais poderoso do que os gritos deles. Quando ela finalmente falou, suas palavras cortaram o caos como uma lâmina. Você tentou me apagar. Você roubou meu filho. Você pensou que ninguém jamais ouviria a verdade. Mas esta noite, todos ouviram. A sala explodiu novamente, desta vez com suspiros e murmúrios de simpatia direcionados a ela. Em um instante, ela se transformou da esposa esquecida para a mulher vingada que havia rastejado de volta da cova. A opinião pública mudou como uma maré, e ela se chocou com força contra David e Mônica. A segurança se moveu, alertada pelo aceno silencioso de Lucas. Eles não estavam lá para remover Clara, eles estavam lá para protegê-la enquanto a tempestade se fechava sobre seus inimigos. Os repórteres do lado de fora já haviam ficado sabendo do escândalo. Pela manhã, as manchetes espalhariam o nome de David em todos os jornais e telas. Empresário exposto em trama de quase morte de esposa. Desesperado, David se virou contra Mônica. Isso é sua culpa. Você me empurrou para isso. Mônica recuou, seus olhos se estreitando. Não se atreva a colocar isso em mim. Você concordou com tudo. Você era fraco. Você é quem estragou tudo. A aliança deles desabou em tempo real, veneno escorrendo de seus lábios enquanto eles se culpavam. Os convidados assistiam horrorizados, alguns balançando a cabeça, outros gravando com alegria. O casal glamouroso que um dia deslumbrou a sociedade agora se dilacerava como animais raivosos. Clara se aproximou, seus olhos frios. Vocês merecem um ao outro, e vocês vão se destruir. Mas primeiro, vocês vão responder pelo que fizeram comigo. David avançou como se para silenciá-la, mas 2 seguranças o contiveram. Mônica gritou, sua voz falhando, seus olhos disparando descontroladamente, enquanto ela percebia que não havia escapatória. O império deles, a ilusão deles, as mentiras cuidadosamente criadas, tudo desmoronou em uma noite. E enquanto o julgamento da multidão caía sobre eles, David e Mônica não foram apenas desonrados. Eles foram destruídos. Na manhã seguinte ao evento de gala, o império de David estava em ruínas. A notícia se espalhou mais rápido do que o fogo, cada manchete gritando seu nome em desgraça. Empresário trama enterrar esposa grávida viva. David e sua amante Mônica expostos em escândalo chocante. A mídia se deleitou com cada detalhe, reproduzindo a filmagem condenatória repetidamente. O rosto dele estava em todos os lugares, não como uma figura respeitada, mas como um monstro. O conselho de sua empresa não perdeu tempo. Em uma reunião de emergência, os acionistas o destituíram de sua posição. Clientes retiraram contratos, aterrorizados de serem ligados ao nome dele. Os bancos congelaram suas contas, pendentes de investigação. De um dia para o outro, o homem que um dia se gabou de poder e riqueza se tornou um pária. Seu telefone tocava sem parar, mas não era a lealdade ligando. Eram advogados, cobradores de dívidas e inimigos circulando como abutres. David se sentou em sua cobertura, cercado por cacos de vidro do vaso que ele havia atirado na parede. Sua casa, que um dia foi impecável, era uma bagunça. Assim como ele, Mônica andava pela sala, seus nervos se desfazendo a cada hora que passava. Você me prometeu tudo, ela cuspiu, sua voz tremendo de raiva. Você disse que seríamos intocáveis.
David olhou para ela, seus olhos injetados. Você me empurrou para isso. Você a queria morta. Você queria tudo. A risada de Mônica era oca, amarga. E você foi estúpido o suficiente para ouvir. Você acha que eu teria arriscado minha vida por você? Eu te usei, David. Você nunca foi mais do que um meio para um fim. As palavras cortaram o pouco de orgulho que ele ainda tinha. Pela primeira vez, David viu Mônica pelo que ela realmente era, uma predadora que devorava sem remorso. Sua raiva ferveu, mas antes que ele pudesse explodir, Mônica agarrou sua bolsa e correu em direção à porta. Eu não vou afundar com você, ela sibilou. Você está acabado e eu não vou ser arrastada para baixo por um fracasso. O barulho da porta ecoou pelo apartamento oco, deixando David sozinho no silêncio. Ele havia perdido sua empresa, sua fortuna, sua amante. A cidade do lado de fora zumbia com sussurros de sua queda, mas por dentro ele não era nada mais do que um homem quebrado, andando sobre as ruínas de sua arrogância. Mônica, por sua vez, não encontrou salvação em deixá-lo. O nome dela já estava ligado ao escândalo. Repórteres a perseguiam a cada passo. Câmeras piscando enquanto a chamavam de a amante que tramou um assassinato. Uma vez convidada para as festas mais exclusivas, ela agora era excluída, as portas se fechando em seu rosto. Os diamantes que ela exibia de repente não tinham valor, símbolos de sua ganância e traição. Em desespero, ela procurou velhos amigos, mas nenhum respondeu. Ela era tóxica, abandonada pelo mesmo círculo que um dia ela manipulou. Sozinha, em um quarto de hotel despojado de glamour, Mônica encarou seu reflexo. Maquiagem borrada, olhos vazios, uma mulher que subiu pisando nos outros, apenas para cair mais forte do que jamais imaginou. David perdeu tudo o que construiu. Mônica perdeu a ilusão para a qual viveu. Juntos, eles não eram nada além de cinzas de um fogo que eles mesmos acenderam. E enquanto eles se afogavam em desgraça, Clara estava de pé, finalmente livre de suas sombras, pronta para reivindicar sua nova vida. A tempestade havia passado. David e Mônica se destruíram, consumidos por sua própria ganância e traição. A queda deles foi estampada em todos os jornais, seus nomes amaldiçoados em todos os círculos sociais. Para Clara, foi a justiça que ela um dia pensou ser impossível. Mas a justiça sozinha não era suficiente. Ela precisava de cura. Ela precisava aprender a viver de novo. Lucas ficou ao lado dela durante tudo. Ele nunca a pressionou. Nunca exigiu mais do que ela estava pronta para dar. Em vez disso, ele ofereceu a ela as duas coisas que ela havia sido negada por tanto tempo: segurança e respeito. Lentamente, Clara começou a respirar novamente sem medo, a rir sem culpa, a ver o mundo não como um lugar de sombras, mas de possibilidade. Uma tarde, meses após o evento de gala, Clara estava na varanda da propriedade de Lucas, o sol aquecendo seu rosto. Abaixo, seus jardins se enchiam de cor, a vida florescendo em todas as direções. Ela fechou os olhos e sentiu a brisa em sua pele, um lembrete gentil de que ela estava viva, não apenas sobrevivendo, mas vivendo. Lucas se juntou a ela, colocando uma xícara de chá em suas mãos. Você parece diferente, ele disse suavemente. Clara sorriu fracamente. Diferente como? Mais forte, ele respondeu, como alguém que conhece seu valor. Suas palavras tocaram algo profundo dentro dela. Ela um dia acreditou que seu valor estava ligado a ser uma esposa, a se sacrificar por alguém que não a valorizava. Mas agora, ela sabia mais. Seu valor estava em sua resiliência, em sua capacidade de se levantar das cinzas da traição e ficar mais alta do que nunca. Com o tempo,
O vínculo dela com Lucas se transformou em algo que nenhum dos dois esperava. Eles não eram duas pessoas quebradas se apegando uma à outra. Eles eram sobreviventes, iguais, construindo algo novo com base no respeito e na confiança. Lucas nunca tentou apagar suas cicatrizes. Ele as honrou, assim como ela honrou as dele. Juntos, eles encontraram não apenas companheirismo, mas amor. Quando Clara finalmente concordou em se casar com ele, não foi por desespero ou necessidade. Foi uma escolha de abraçar um homem que a via como sua igual, não como sua posse. O casamento deles foi pequeno, íntimo, cercado apenas por aqueles que realmente se importavam com eles. Sem pretensão, sem mentiras, apenas uma celebração de sobrevivência e novos começos. Ao caminhar pelo corredor, Clara carregava consigo a memória do filho que havia perdido, a dor que um dia a definiu. Mas, em vez de quebrá-la, isso lhe deu força. Ela jurou nunca esquecer, nunca deixar sua história ser enterrada como ela quase foi um dia. Sua vida era um testemunho de que, mesmo diante da traição e da perda, uma mulher pode se levantar, se reconstruir e recuperar tudo o que foi roubado dela. Naquela noite, de pé com Lucas sob as estrelas, Clara sussurrou uma promessa para si mesma: eu nunca mais serei silenciada. E enquanto sua risada ecoava pelos jardins, a história de Clara se encerrava não em tragédia, mas em triunfo. Um lembrete para toda mulher que assiste que nenhuma traição, nenhuma crueldade, nenhum caixão pode enterrar a força de uma mulher que escolhe se levantar. Então, meus queridos amigos, a história agora chegou ao fim. E se você ainda está aqui, ouvindo até este exato momento, então eu acredito que algo na jornada de Clara tocou seu coração. Talvez seja a dor dela, talvez seja a coragem dela, ou talvez seja o lembrete de que, não importa o quão escura a vida pareça, nós nunca estamos realmente acabados, até que decidamos desistir. Como o filósofo estoico Epiteto disse uma vez: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Clara escolheu se levantar, e nós também podemos. Traição, perda, desilusão, eles não nos definem. O que nos define é a força que reunimos depois. Então, se esta história te tocou, vamos levar sua mensagem para nossas vidas. Nunca deixe a crueldade enterrar seu espírito. Se você acredita em resiliência, em justiça, em cura, por favor, curta este vídeo, compartilhe-o com outros e se inscreva no nosso canal. Porque juntos, nós nos levantamos.